A gente conversa agora com o arquiteto, professor Márcio Corrêa Campos. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Boa noite, James. Vamos lá, vamos começar. Não sei nem de onde, mas tem muito assunto, muita coisa. Você postou no Facebook hoje ou ontem, acho que eu vi hoje, falando sobre aquele sobrado, aquela casa ali onde é a Primavera, loja de instrumentos, já foi sorveteria. E que hoje é difícil de vê-la, que ela tinha a beleza adensada pelos instrumentos e tudo, e que hoje é difícil de conseguir enxergar sem tendo que dissociar do como é que você chamou? Forno micro-ondas da Sé. O micro-ondas da Sé, É, o que é? exato. Fale um pouquinho para nossos queridos ouvintes entenderem. Boa noite, pessoal. Boa noite, os ouvintes. Eu queria fazer, antes de tudo, uma ponte, James, com o que você falou antes sobre a calçada de pedra portuguesa de Juarez Paraíso e chamar a atenção que, naquela última renovação da Praça da Sé, se perdeu também o Belvedere da Sé de Lina Bobardi, né? Ali onde hoje está a escultura da Cruz Caída. Então, Uhum, são duas perdas muito próximas, não é? Ali verdade. naquele espaço. Mas o edifício que abriga a loja Primavera, ele um pouco, digamos assim, conseguiu escapar da reforma dos anos 90, provavelmente por ter uma fachada azulejada, né? E isso não permitiu com que ele fosse colorizado, assim, fortemente colorizado, como foi todo o Pelourinho. Mas, ao me referir ao micro-ondas da Praça da Sé, eu me referia àquela tentativa que existiu, né, de fazer um edifício com fachada de vidro, que são dois imóveis Ali do lado. depois da Primavera, e que na época foi muito criticado, né, e depois, mais recentemente, ele recebeu outra fachada, que, no meu entender, é um pouco pessimista, para não dizer desalentadora. Em vez de apostar no futuro, essa segunda fachada que foi fixada sobre uma fachada contemporânea, na época contemporânea, mas com detalhes realmente primários para ser inserida no centro histórico da cidade. Essa segunda fachada tenta fazer uma reprodução plana do que seria um ritmo de aberturas históricas, e isso é bastante assim, desalentador, eu diria. Eu acho que nós temos, nos últimos 40 anos, no centro da cidade, uma obra muito importante, que é o edifício Coati, o restaurante Coati, de Lina Bobardi, que fica ali na Ladeira da Misericórdia, também muito próximo ao centro. E depois disso, a obra mais importante de arquitetura que foi feita realmente é a restauração da Catedral da Sé. Então, nós temos, depois de quase 40 anos, né, mais de 30 anos, o edifício, a intervenção arquitetônica mais importante é a restauração, que é uma restauração clássica, digamos assim, não traz pouco de debate contemporâneo sobre a arquitetura. Eu acho que sobre isso a gente precisaria conversar muito, né? Uhum. Como o espaço do centro, que ficou tão congelado para a expectativa do turismo, do potencial que ele teria de absorver arquitetura contemporânea de qualidade, como nos ensinou Lina Bobardi ao fazer o restaurante Coati. Então, minha postagem sobre a Primavera é um pouco essa fronteira entre nostalgia de uma cidade que era viva, não? Porque ali estavam os terminais urbanos, ali as pessoas frequentavam como centro da cidade, o nome A Primavera ainda está lá, como poucas coisas ainda estão lá dessa época, e ao mesmo tempo certa melancolia de que a aposta no futuro, que está, por exemplo, na sede da ABI, no outro lado da esquina, ela ela é pouco
ela acontece pouco, né? Essa aposta no futuro ela se transformou muito pouco em edifícios de qualidade no centro da cidade. Agora, Márcio, ao mesmo tempo nós temos assim, você falou de duas perdas, né? O Belvedere de Lina e a calçada de pedras portuguesas de Juarez. Então nós temos muitas intervenções, seja estatais, seja de civis, assim, de moradores, que muitas vezes são desastrosas, algumas com previsão de proibitiva, e nós não temos muita resposta dos órgãos fiscalizadores. Por exemplo, onde eu moro, no Santo Antônio, a gente tem uma série de denúncias de puxadinhos ou de outras intervenções que não obedecem os protocolos e que o IPHAN diz que notifica, mas que a gente nunca tem recuperado ou, de alguma forma, minimizado o impacto dessas modificações. Queria que você falasse um pouquinho onde é que a gente perdeu o pé, se é que a gente já teve, numa consciência assim, urbanística mais desenvolvida. A ideia de uma consciência urbanística realmente é um desafio para a cidade, porque a cidade explodiu a partir de 1960, né? Então, a explosão populacional entre 1960 e 1990, ela é muito forte, ela acontece na América Latina um pouquinho antes, um pouquinho depois, de uma maneira generalizada para cidades do tamanho de Salvador. E o que ficou claro é que os instrumentos de planejamento que haviam sido estabelecidos durante os anos 50 e durante os anos 60 eram incapazes de ordenar esse crescimento explosivo. Não é que não houve. Houve o EPUX, houve toda uma constituição de, digamos assim, burocracia para administrar esse crescimento, investimentos na área, abertura das avenidas de vale, mas a explosão demográfica, o crescimento brutal é praticamente um desafio histórico inédito, principalmente em todas as Américas. Então, diante disso, a gente poderia até dizer, não, Salvador tem um grande centro histórico consolidado, tem uma cultura espacial, uma cultura arquitetônica, né, bastante antiga, mas ela não é capaz, né, de dar conta dos desafios da grande cidade. E, na prática, né, como a grande cidade, essa cidade maior, ela foi conduzida para ser mais ou menos organizada a partir do automóvel, o centro histórico se tornou um espaço cada vez mais desqualificado, que acabou, né, na situação em que ele se encontrava a finais dos anos 80, início dos anos 90, que é o mote para a grande renovação do início dos anos 90. Então, é uma cultura urbana que efetivamente não existia. Não é? A gente cresceu sem controle, se transformou metrópole sem controle, e quase que nesse cruel adensamento que a gente vive hoje, a gente precisa observar, estudar e tentar melhorar com o que a gente tem, estudar exatamente o que foi essa cultura espacial construída. É um desafio muito grande preservar o que vem do passado. O que vem do passado vai tendo uma destinação orçamentária, uma atenção política muito pontual, em momentos muito específicos, mas no desenrolar do tempo ele não é proporcional a que o espaço deveria ter. Então, a gente tem muita coisa abandonada, muita coisa destruída, e efetivamente não há capacidade de construir o que eu chamaria de uma cultura do patrimônio. A cultura do patrimônio ela precisa ser construída, e ela também é uma construção lenta, né? Então, à medida que a gente vai vendo as coisas se perdendo, se degradando, à medida em que a gente vai vendo o caso do Santo Antônio, como você citou, é muito claro, né? Mas a gente poderia citar Brotas, como Brotas perdeu, né, tudo que existia de arquitetura civil, simples, né?
arquitetura sem expressão de desenho, digamos assim, que acompanhava a Igreja de Brotas ou toda a outra área de ocupação do Engenho Velho. À medida que a gente vai vendo isso se perdendo, a gente tem que fazer um esforço monumental de tentar com que essa cultura seja construída. Mas a cultura do patrimônio não é automática, não é? Assim, se os espaços eles perdem importância para o uso da cidade, construí-los como importância cultural patrimonial se torna muito mais difícil. Eu acho que é isso que a gente vê. Se eu fosse descrever o que acontece em Salvador, é isso. Então, hoje, por exemplo, é muito triste ver o entorno de órfãos de São Joaquim completamente destruído por grandes galpões de supermercado. É uma coisa assim que aperta o coração, né? Mas a gente tem a consciência de que esse é um trabalho realmente de formiguinha. E que agora, talvez com essa cidade já, infelizmente, completamente construída, baixando essa poeira, seja possível, daqui adiante, construir alguma consciência patrimonial. Olha, difícil, é uma tarefa muito difícil. A gente está conversando com o professor arquiteto Márcio Correia Campos, e tem falando ainda no Centro Histórico, em mobilidade, um projeto de instalar ali esteiras rolantes no Centro Histórico. Você chegou a ver esse projeto? Qual é a sua opinião? Eu não vi o projeto. Eu vi um debate nas redes sociais, me pareceu, pelo que eu entendi, seriam ligações subterrâneas entre as estações de metrô da Lapa, estação final, e uma ligação por baixo da terra até a Barroquinha ou até o Centro Histórico. Eu acho que me parece uma coisa um tanto esdrúxula, não? A gente tem uma Baixa dos Sapateiros completamente esvaziada, a gente tem uma concentração muito forte de comércio e serviços ao redor das saídas da Estação da Lapa, e a gente precisa povoar mais o centro, a gente precisa fazer o centro mais interessante. Então, a gente tem um térreo que está precisando de muito investimento. Se a gente passa hoje pela Rua Chile, é de chorar, só tem uma porta aberta na extensão da Rua Chile inteira. Então, quando a gente conduz as pessoas para baixo da terra, toda a superfície da rua, do térreo, continua desabitada, né? Então, eu diria que Salvador continua deficitária, e isso é gritante, em instalar uma rede detalhada, grande, diversificada, de planos inclinados, né? Fazer com que as pessoas, em todas as situações de encosta, consigam vencer as diferenças de altura entre o fundo do vale e o cume dos bairros, e isso para favorecer os pedestres, para favorecer os ciclistas. Então, essa ideia ela é muito mais promissora para a vida urbana em Salvador do que qualquer passagem subterrânea, que não consigo imaginar valor agregado. Porque quando a gente fala de investimento na cidade, a gente sabe que está mexendo com consequências assim, em cascata, não? A gente mexe aqui e uma série de relações dependem dessa. Então, se eu boto as pessoas para passar embaixo da terra, ou eu faço lojas embaixo da terra e as lojas vão tirar proveito dessa situação nova de trânsito de pessoas, ou essas pessoas não vão consumir nada e a superfície se torna mais vazia ainda. E a gente, em qualquer cidade do mundo, quer o centro vivo, quer o centro animado, quer o centro povoado. Né? Por falar nisso, tinha um projeto até do próprio Lelé, e eu acho até bom puxá-lo, porque eu sei que você era contrário a esse projeto, e a gente aqui elogia muito o Lelé, tem a ligação dele aqui com o Dr. Mário Kertes, colaboraram no tempo da prefeitura e tudo mais, mas o Lelé tinha um projeto de uma passarela também ali no Centro Histórico, né, ligando até, acho que a Avenida 7 de Setembro, não sei. E você era contrário também a esse projeto, por quê? Era uma passarela que ligaria o Desterro com o Pelourinho, né, fazendo uma conexão com elevador,
com a Baixa dos Sapateiros. Eu acho que a razão é a mesma. Né? É diferente você criar condições para a população descer a saúde, o desterro, utilizar a Baixa do Sapateiro e subir para o centro histórico, do que você isolar a Baixa do Sapateiro e criar uma ligação direta entre o centro histórico e Nazaré. Então, essa é uma ponte que também tinha uma ligação com a infraestrutura da Copa do Mundo. A ideia era um caminho muito rápido dos turistas que chegassem no porto e fossem para Fonte Nova. Então, era uma ideia de um percurso acelerado para você ir o mais rápido possível, entrar na Fonte Nova, assistir, sair do jogo e voltar para o navio de cruzeiro. E, James, você deve se lembrar da imagem dos holandeses passeando pelo centro histórico, descendo aquelas ladeiras, subindo a ladeira da Saúde, fazendo a fanfarra danada, que era exatamente o oposto do que essa passarela propunha. Né? Lelé é um arquiteto fantástico. A obra de Lelé ela é impressionante para o Brasil, para o mundo, a importância que Lelé tem através dos hospitais da Rede Sara, de toda a infraestrutura de pedestre associada à primeira ideia do bonde dos anos 80, mas ninguém é unanimidade. Claro, né? Uma hora claro. Há um erro aqui, um erro ali, a gente também pode falar. Claro, eu acho que isso é muito importante, inclusive, que seja aqui, que é um veículo sempre primou pela pluralidade, pelo diálogo, pela liberdade de pensamento, e porque eu acho que justamente com o pensamento amplo, livre, ousado, que a gente vai conseguir desatolar um pouco essa cidade que me parece, assim, como morador, como leigo, não sou nenhum arquiteto, não entendo nada disso, mas moro aqui e às vezes me pego... eu lembro, o Manuel Bandeira dizia que tinha saudade de quando o nome da rua era Rua do Sol, e lamentava que talvez hoje se chamasse do Doutor Fulano de Tal. E eu sinto saudade hoje de uma coisa absurda, que é de ver a fachada de um shopping. Quando eu passo na frente do ex-Iguatemi, do shopping da Bahia, eu sinto uma nostalgia quase bucólica de quando você passava ali e podia ver a fachada do shopping sem estar emoldurada com uma série de trambolhos horrorosos que, mesmo eu não sendo arquiteto ou engenheiro ou nada disso, para mim é chocante. Não me parece que aquilo é uma condição sine qua non do progresso, que não tem jeito, que a cidade cresceu e tinha que ser feito daquele jeito. Tinha que ser, Márcio, ou a gente meio que se perdeu mesmo? Não tinha que ser, não. A verdade é que se apostássemos em entender a crítica ao desenvolvimento urbano no mundo, a crítica toda acumulada nos últimos 30 anos, nós não estaríamos alargando avenidas, nem estaríamos construindo viaduto. É consenso hoje entre qualquer discurso técnico de urbanismo que o viaduto só faz tirar o engarrafamento de um ponto e transferir mais para frente. Não é? Se imaginarmos também a ideia de erguer viadutos em concreto armado para fazer transportar ônibus e veículos automotores, do ponto de vista do consumo de energia, do ponto de vista de toda a lógica de desenho urbano, ela também é uma ideia bastante antiquada. Talvez um sistema como o BRT teria ajudado Salvador nos anos 80, né? Mas já nos anos 80, Salvador pensou, né, a ideia de um bonde, o que é uma ideia muito mais interessante, que não foi construído, mas é uma ideia típica de um momento de densidade, um momento de número de população, um momento de desenvolvimento do que Salvador correspondia aos anos 80. O BRT é uma tecnologia hoje bastante questionável para atender exatamente aquele trecho. Porque a gente ainda tem outra questão, não é? Houve um esforço bastante longo de implementar a infraestrutura do metrô. Então, nós temos uma infraestrutura instalada de transporte de massa sobre trilhos. Por que não investir no desenvolvimento, ampliação e
atender outras áreas da malha do cidade metrô a mesmo, partir né? da lógica do metrô, Sim. ou realmente consequente à lógica do metrô. De Uhum. qualquer forma, a sequência de viadutos, a sequência de obra sobre obra, a gente não precisaria disso, Uhum. definitivamente. A gente precisaria repensar a cidade para escapar da lógica do automóvel. Isso sim seria importantíssimo. Márcio, infelizmente o nosso tempo acabou, mas é sempre um prazer falar contigo. Espero que a gente possa conversar mais vezes, mais para frente, sobre esses mesmos assuntos, que eu acho que às vezes é na repetição que surge a luz. E Chico falou mais cedo que nós estamos, o Grupo Metrópole, pensando em, associado a outros setores da sociedade, promover uma espécie de seminário assim, que discuta arquitetura e urbanismo, desenvolvimento de Salvador, protocolos, e espero contar com a sua célebre contribuição. Eu agradeço o convite e agradeço também o convite por hoje, né, por estar aqui. Você sabe, James, que pode me chamar, né, estando dentro da minha área de conhecimento, a gente está sempre disposto a debater, a discutir, a trazer, quem sabe, novas ideias, novos insights, e agradeço a todos pela chance de estar aqui mais uma vez.